Boa noite. Frente a frente desta sexta-feira muito especial. Dom Fernando Saburido irá transmitir a administração do governo da Arquidiocese de Olinda e Recife ao sucessor, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, então bispo de Garanhuns, no interior de Pernambuco. Dom Fernando Saburido entregou o pedido de renúncia da Arquidiocese de Olinda e Recife ao completar 75 anos em 10 de junho do ano passado, como rege o Código de Direito Canônico. Pedido obrigatório, aceito pelo Papa Francisco um ano depois, em 14 de junho de 2023. Santo Padre nomeou Dom Paulo Jackson para sucedê-lo. Dom Fernando passa a missão a Dom Paulo Jackson neste domingo, no Ginásio Geraldão, aqui em Recife. Dom Fernando, boa noite. Como o senhor tem passado cada dia da sua vida desde 14 de junho, hein? É um sentimento de missão cumprida e procurando preparar a Arquidiocese para Dom Paulo, para que ele chegue aqui e encontre um ambiente favorável para iniciar a sua missão. E certamente ele vai ser muito feliz aqui, porque é uma diocese que conta com um povo de Deus, um clero muito comprometido, e tudo isso vai ser bom, sem dúvida nenhuma, para ele que está chegando agora. Nós estamos realizando esse frente a frente especial dessa sexta-feira à noite. Em qual local aqui, Dom Fernando? Estamos na Cúria Arquidiocesana, no centro da cidade. É um local histórico, um prédio antigo e muito importante e visitado. Por aqui passaram vários arcebispos, inclusive Dom Helder, que é muito conhecido, passou o início da sua gestão aqui, morando aqui nesse prédio. Depois foi para as Fronteiras, onde ficou definitivamente. Também por aqui residiu Dom José Cardoso Sobrinho, o meu antecessor. Eu já transformei esse prédio em Cúria. Logo que cheguei, conhecendo aqui um pouco a realidade, a Cúria funcionava na Várzea, um bairro muito distante aqui de onde nós nos encontramos. Então, preferi transformar esse prédio em Cúria e fui residir em Olinda, próximo ao seminário. Dom Fernando, enquanto o senhor fala, tem a imagem bonita, uma imagem mariana, né? O que é essa imagem, Dom Fernando? Essa imagem é de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo é copadroeira da Arquidiocese da cidade do Recife. E o povo de Recife tem um carinho muito grande por Nossa Senhora do Carmo. A festa é grandiosa, são as duas maiores festas da Arquidiocese, são exatamente Nossa Senhora do Carmo e a festa Nossa Senhora da Conceição, lá no Morro da Conceição. São festas bastante significativas e ambas marianas. São festas populares mais de uma região de Recife ou não? Congrega todas as comunidades aqui? É de Recife, mas temos muita participação de todo o estado de Pernambuco. Sobretudo a festa do Morro da Conceição se expandiu bastante e vem pessoas de todo o estado e até fora do estado para participar daquela festa. Também participam do programa de hoje, no Frente a Frente, Dom Limacedo Antônio. Bispo auxiliar desde quando, Dom Limacedo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a vocês que nos acompanham. Eu já tenho 2 anos de bispo, né? Então, aqui nessa querida Arquidiocese de Recife, um momento muito importante para a minha existência. Como é que está sendo esses momentos, né, em que Dom Fernando vai deixar a administração e vai ter um sucessor, Dom Paulo Jackson? Como é que está sendo para o senhor, especificamente? Rapaz, estava um momento grande de aprendizado e agora dobrou, né? Porque as emoções são tantas, né? Eu olhar para ser Dom Fernando e dizer e ver nele assim um professor, de que ele é o professor. Eu estou na Universidade de Bispo, que é a Arquidiocese de Recife, né? E ele está coordenando todo esse trabalho de educação. Então, eu ganhei muito até agora e creio que continuarei ganhando com a presença de Dom Paulo. Então, de fato, um momento de grande emoção pela convivência que nós tivemos, ainda estamos tendo, graças a uma convivência boa, cordial. Estudamos juntos teologia, interessante. Mostrei de São Bento na década de 80. Nunca pensávamos ser bispos, muito menos trabalhar juntos. Papa Francisco nomeou bispo, mas o Dom Fernando teve participação nessa indicação. Pode falar ou é segredo? Rapaz, isso é segredo pontifício, viu? Olha. Dom Fernando, pode completar, Dom Limacedo. Mas eu desconfio que sim, viu? Eu não afirmo, mas desconfio que sim. Dom Fernando, como é que é trabalhar com o Dom Limacedo? É uma bênção de Deus, um bispo muito bom, um amigão, uma pessoa que soma bastante, com uma sensibilidade muito grande para as questões sociais. Inclusive, ele é, no nosso regional, o bispo referencial para essa área de pastorais sociais. E nós nos damos muito bem e caminhamos
juntos para ajudar esse povo de Deus numeroso aqui da nossa arquidiocese. A Arquidiocese de Recife tem quantos auxiliares? Tivemos dois, um de cada vez, né? O primeiro foi Dom Antônio Tourinho, que foi transferido para Cruz das Almas, na Bahia, e depois então chegou o Dom Lima Macedo como o segundo bispo auxiliar que nós recebemos na minha gestão aqui no Recife. A Arquidiocese já está pedindo mais bispos auxiliares ou ainda não é necessário? Acho que Recife precisaria ter uns 2 ou 3 auxiliares, né? Agora, para suprir essa realidade, essa dificuldade, nós criamos os vicariatos. E os vicariatos têm em cada região um vigário episcopal que tem poderes sobre aquela porção de paróquias. E cumpre um pouco esse papel de bispo auxiliar, de modo que nós suprimos essa necessidade através dos nossos vigários episcopais, que são uma bênção de Deus, pessoas maravilhosas, sacerdotes muito doados e que têm feito um trabalho magnífico. Se nós conseguimos fazer alguma coisa, claro que esse grupo de vigários gerais e vigários episcopais colaboraram demais para que tudo desse certo. Como é que é hoje, vamos dizer assim, o raio-x da Arquidiocese, né? Tem que atender quantos milhões de habitantes, são quantas paróquias, padres? Atualmente são, conforme o último censo, aproximadamente 4 milhões, chega perto, né? E nós temos 150 paróquias. Quando eu cheguei eram 100 apenas, conseguimos criar 50 paróquias novas, temos também 2 áreas pastorais, temos 12 comissões organizadas de pastorais, cada comissão com um presidente, toda uma equipe com eles, de modo que isso é uma coisa que facilita muito também a caminhada pastoral, né? E uma população bastante numerosa, né? E que acolheu essa proposta de vicariatos, né? Porque nós temos, como eu falei antes, os vicariatos episcopais e um vicariato territorial, melhor, pessoal, né? Para a vida religiosa. Então isso aí também é muito bom, porque os religiosos se sentem melhor acompanhados, né, com essa pessoa, esse sacerdote, o padre Fred, né, que está à frente desse trabalho. Como é que é um trabalho assim, até burocrático, para que se crie uma paróquia? De burocrático a pastoral, como é que é feito esse trabalho? Normalmente a gente vê a necessidade em geral, né, cria uma área pastoral primeiramente, para ter uma primeira experiência, e depois dá o segundo passo, que é criar a paróquia. Coloca lá, desde a área pastoral, já tem um padre que fica naquele trabalho, mas ainda dependendo da paróquia, que vai gerar a área pastoral e futuramente a nova paróquia. Isso precisa de uma decisão, por exemplo, da CNBB, de instâncias superiores, vamos dizer assim, ou não? Na própria arquidiocese se resolve? O bispo precisa consultar o conselho de pastoral, os presbíteros, né, para poder, então, tomar essa decisão com base no direito canônico. É o conselho presbiteral, que nós chamamos. 14 anos de Dom Fernando Saburido administrando a arquidiocese como arcebispo metropolitano aqui de Olinda e Recife. Monsenhor Alberto, o senhor que trabalhou com Dom Helder, Dom José Cardoso Sobrinho, Dom Fernando Saburido, qual que é a especificidade de Dom Fernando Saburido? O que ele destaca nessa história em que o senhor está aqui na arquidiocese de Olinda e Recife? Boa noite, Monsenhor Alberto. Boa noite. Eu penso que, e o tempo que eu estive mais próximo de Dom Fernando, o que eu sempre observei é que ele conseguiu, sem desfazer nem desmontar nada que anteriores tenham feito, mas ele conseguiu trazer aquilo que estava sustentando a pastoral, a organização da arquidiocese e dar o jeito dele. Isso foi muito importante, respeitando o que tinha passado já dos bispos anteriores, mas deu o seu jeito, o jeito próprio dele, de como ele é, da espiritualidade dele, do jeito de administrar dele. Isso foi muito, muito importante. E assim a gente conseguiu avançar muito, sem desfazer nada, sem desrespeitar nada, sem desmontar nada, mas imprimindo um novo jeito de ser. Dom Fernando, quem o ordenou padre?
Foi Dom Helder, é uma graça especial eu ter sido ordenado padre por Dom Helder. Agora, Dom Lamartine, que era o bispo auxiliar dele, me ordenou diácono, de modo que eu estou muito assim, inserido na arquidiocese. Dom Lamartine, Dom Helder, depois Dom Cardoso, foi quem presidiu a minha ordenação episcopal. O que o senhor se lembra, começando a ordenação de sacerdócio, as palavras de Dom Helder para o senhor? O que fica na memória que o senhor utiliza até hoje no seu trabalho pastoral e na emeritude também agora, a partir de segunda-feira? Dom Helder sempre foi uma pessoa que teve uma preocupação enorme pelos pobres, pelas dificuldades sociais, né? E sempre que ele ordenava alguém, apelava muito nesse sentido, né? Para poder ter um olhar de amor, de compaixão para com as pessoas mais necessitadas, porque ele próprio vivia isso na pele e sempre apelava para que aqueles que foram por ele ordenados tivessem também essa característica, esse olhar de amor, de misericórdia para com as pessoas mais excluídas. E isso eu sempre procurei fazer, não somente porque Dom Helder motivou, mas porque de fato é assim que eu penso. Eu acho que a igreja tem que caminhar nessa direção. E Dom Sobrinho, Dom José Cardoso, que ordenou bispo, é isso, né? Isso, Dom Cardoso foi uma graça especial também ter sido ordenado bispo por Dom Cardoso, uma pessoa de quem eu fui vigário-geral durante alguns anos, e depois então chegou a missão para o episcopado, e nós sempre nos demos muito bem, a gente sempre procurou trabalhar conjuntamente com muito diálogo, às vezes divergíamos em ponto de vista, mas isso é enriquecedor, é uma coisa que faz bem também, o diálogo é muito, muito salutar. E assim fomos adiante, procurando realmente levar a igreja para o caminho da missão, da evangelização, do anúncio do reino de Deus. O senhor se lembra algo assim que o diálogo foi salutar? Que o senhor... Olha, Paulo, eu relutei muito em aceitar ser bispo e bispo auxiliar de Recife. E tive com o Dom Cardoso muitas conversas interessantes. E uma coisa que ele me disse foi exatamente isso. Dom Fernando, é bom que a gente pense algumas vezes diferente, porque isso vai ser enriquecedor. Se nós dialogarmos, então a gente vai chegar a um bom termo. Isso é muito bom. Aceite na confiança que você foi escolhido, houve a proposta, você foi aceito. Então, a Ordem de Recife está precisando da sua colaboração, pode contar comigo e vamos dialogar sempre. Então, essa abertura dele foi muito bonito, muito importante e que eu sempre valorizei muito. Como é que isso traz nos dias de hoje, que se fala muito, mas uma igreja não escuta? A igreja de sinodalidade, e teve até um processo inicial de escuta no sínodo sobre sinodalidade, de que forma isso é presente, por exemplo, no contexto atual? Sinodalidade é caminhar juntos, né? Caminhar como irmãos, de modo que essa proposta do sínodo que o Papa Francisco está agora realizando, vamos ter o sínodo no próximo ano, eu acho que, humildemente falando, eu lhe digo que aqui a gente já vinha caminhando nesse espírito de sinodalidade desde o primeiro momento. Quando fizemos uma primeira assembleia em 2010, no comecinho do ano, né, e propusemos então descentralizar a arquidiocese, criando os vicariatos, ampliando as comissões e sempre escutando muito os padres e o povo de Deus. A gente sempre tinha reuniões nessas reuniões a gente sempre dialogava bastante para ver qual é o melhor caminho a seguir. Estamos aqui com duas pessoas que conviveram nesse período. O Monsenhor Albérico foi meu vigário-geral e depois vigário episcopal, depois também assumiu o Congresso Eucarístico, uma pessoa que teve muito peso nessa caminhada, e também Dom Lima Macedo, né, que o bispo auxiliar, mas que eles participaram desse processo e pode, talvez melhor que eu, dar um testemunho a esse respeito. Como nessa visão de igreja, nesse caminho sinodal, você, ao mesmo tempo, valorizar hierarquias, mas valorizar todo o povo de Deus, né? Como fazer esse equilíbrio? Certo. Não é difícil dizer não, viu? É porque Dom Fernando é um homem do diálogo. É uma característica dele. E ele, como bom beneditino, sabe que nada podemos antepor ao amor de Cristo, né? E para não fugir dos olhares de Jesus, precisamos conversar, dialogar. Dom Fernando é um homem da escuta. Essa sala aqui é testemunho disso. Se formos contar a quantidade de pessoas que por aqui passaram, né, Monsenhor Albérico, e as pessoas que o senhor encontrou, Dom, por aí afora, aqui chegam pessoas de todas as classes, culturas, né, posicionamento político. Aqui entra todo mundo que deseja conversar com ele.
E muitas vezes ele me chama. Eu agradeço que tem assuntos que ele crê que é bom que eu acompanhe para entender, para compreender, numa futura diocese, a vontade de Deus, eu possa também me colocar de maneira como o Evangelho deseja e como o mundo, as necessidades e desafios do mundo. Então, a primeira direção do diálogo. E por que dialoga? Porque é um homem humilde, né? A humildade ajuda a gente a não querer ser dono da verdade. E Francisco tem isso muito presente, né? Ele, certamente pela experiência como sacerdote, como provincial, então tudo isso creio que foi ajudando. A sinodalidade, o Fernando já lembrou, é caminhar juntos. Não tem sentido a gente fazer de forma diferente. É a história do primeiro milênio da Igreja, foi sempre dos sínodos regionais, né, vários concílios, tudo isso para escutar. E a questão doutrinal, na época, no passado, a divindade de Cristo, a maternidade de Nossa Senhora, etc., a Trindade, e também a questão da prática pastoral sacramental. Numa arquidiocese como essa, se o bispo não souber conversar com todas as correntes, tendências, é muito complicado governar. Então, a facilidade, uma das facilidades que o Fernando encontrou para fazer o seu pastoreio aqui, que certamente foi essa capacidade de ouvir. Aquele que questiona as periferias, aqueles que questionam as universidades, a liberdade com que ele trabalhou com a Universidade Católica, isso foi destacado dias atrás no próprio ambiente universitário, né? A questão de ouvir os mais simples também que chegam aqui com ele, trazem suas demandas, ele sabe dar uma direção, o mundo também da justiça, o bom relacionamento que ele tem. Enfim, das universidades às favelas, o Fernando sempre foi um presente, uma pessoa presente. E também, por isso, ele foi um presente para essa arquidiocese, né? Lembra a questão das enchentes, ele estava ali logo, antecipou-se, né, como amor de Cristo. O Paulo diz, a gente deve se antecipar, né? O amor de Cristo nos leva a procurar fazer o bem. E aqui a arquidiocese, a gente percebe como ela é respeitada pelo Evangelho que anuncia nas pregações, mas, de modo particular, na prática do posicionamento do arcebispo, com o seu colegiado, e também os sacerdotes, os diáconos e os leigos, na sua boa quantidade aí, comprometida, né, com esse trabalho, essa presença de Jesus, bom pastor. Ouvir é necessário, a humildade contribui, e, de fato, se deixar influenciar, ouvindo bem aquilo que se diz que se faz. Então, as assembleias que eu pude participar, eu percebi isso, a liberdade que ele dava aos grupos, às pessoas, para poder se pronunciar, ninguém tem medo de falar as coisas diante dele, isso é uma outra característica interessante, essa liberdade que as pessoas têm do Fernando, porque sabe que não vai encontrar um carão, uma condenação, um prejuízo, um juízo, assim, não. Ele ouve, pondera, né? Os conselheiros dão também sua opinião. Agora, eu queria destacar aqui, quando o Fernando, eu sabia teoricamente sobre a graça de Estado, mas no Fernando eu sou testemunha, Alberto também é, quando nessa sala, questões muito sérias, profundas, né, de convivência, prática pastoral, de a nossa vida humana, a vida sacerdotal, etc., para onde ir, o que resolver. E ele dizia uma opinião, mas dizia, não estou contente com essa mesma opinião minha, você já quer que me diz, vai me ajudar. E a gente tem hora que a gente chega ao denominador comum, tem hora que a gente tem as luzes, mas tem hora ficava muito difícil, não tinha saída. E não Fernando, quase como dizendo, eureka, né? O Espírito Santo veio agora e deu essa ideia. É muito interessante, é um negócio fantástico, que eu sabia em teoria, repito, mas agora eu vejo na prática. Monsenhor Alberto, como é que é Dom Fernando dialogador? Olha, Dom Fernando, ele conseguiu, e eu acho aqui que ele foi, se não aprendeu, porque bem mais jovem, se não aprendeu diretamente, foi inspirado também pelo episcopado de Dom Helder. Dom Helder, chegando do concílio ecumênico, né, ou já nos intervalos do concílio, Dom Helder chega aqui em Recife e ele inicia algo que era muito novo na igreja, e era desejo do Vaticano II, é que houvesse um governo colegiado. Então, Dom Helder faz essa experiência aqui. E todo o trabalho de Dom Fernando, como governo arquidiocesano, ele foi por essa linha. É interessante, Dom Macedo fala aí, né, dos conselhos. Então, nós temos o Conselho Episcopal, o Conselho Presbiteral, o Conselho Econômico, o Conselho Pastoral. E esses conselhos, segundo o direito canônico, são conselhos consultivos. O bispo consulta, se ele quiser ouvir, ele ouve. Mas Dom Fernando, com essa mentalidade de
colegialidade, ele conseguia, muitas vezes eu olhava assim para ele e dizia, será que ele vai aceitar esse negócio? A princípio eu via que ele não estava gostando muito, mas quando ele percebia que a grande maioria estava, ele disse, não, eu também vou ficar com vocês. Então, ele colocou em prática isto que o Concílio Ecumênico sempre desejou para a Igreja, que houvesse um governo colegiado. Que isto já é inspiração para o sínodo, né? Para a gente caminhar juntos. Para a gente caminhar juntos, a gente precisa estar juntos e ouvir também, né? Sempre ouvir. E essa era outra característica, Dom Fernando, acho que ele tem muito isso, que era Dom Helder também. Dom Helder dizia, se tu pensas diferente de mim, tu me enriqueces. Então, Dom Fernando sempre foi capaz de ouvir o diferente. Isso que Dom Macedo lembrou aqui. Né? Por esta sala, passaram pessoas que pensavam diferentes em todos os sentidos, até na matéria religiosa. E Dom Fernando os recebia e sabia dialogar. E eles saíam felizes da vida. E muitos diziam, daquela porta para lá, esse é que é um bispo, viu? O senhor se lembra alguma história assim, tocou o senhor, desse momento de sala, por exemplo? Olha, Paulo, eu sempre costumo dizer ao pessoal que por aqui passaram 2 bispos que tiveram uma gestão muito longa. Dom Helder ficou 21 anos como arcebispo, Dom Cardoso 24 anos. De modo que foram 2 períodos bastante longos. E eu cheguei depois de Dom Cardoso, os 2 anteriores, cada um do seu jeito, claro, com a sua liberdade, com amor à igreja, mas vai colocando a missão ao seu modo. Né? Dom Helder numa linha assim mais aberta, mais avançada, e Dom Cardoso, conforme se conhece, né, numa linha assim mais conservadora, mas claro que eu não tenho nenhuma dúvida do amor, do carinho que ele tinha e tem, né, pela igreja, mas cada um tem o seu estilo, né, próprio, né? De modo que temos aqui discípulos de Dom Helder e temos discípulos de Dom José Cardoso, mas que eu cheguei, né, para fazer essa síntese. Né? Na minha sala aqui, de vez em quando acontecia um caso, chegar aqui um grupo de uma linha assim mais conservadora, por exemplo, querendo propor algo sobre a missa tridentina, alguma coisa assim. E quando eles saem, de repente entra um outro grupo de uma linha completamente contrária, né? Uma abertura total. Né? Mas que a gente vê claramente aí a diversidade. Né? De que a gente tem que ter jogo de cintura, como as pessoas dizem, mas, ao mesmo tempo, sobretudo, discernimento, para poder, então, atender a todos, dar espaço para todos, que a igreja tem um mundo de oportunidades, todo mundo é incluído, mas é só a gente ter paciência, procurar colocar cada um no seu lugar, que a gente vai conseguindo levar adiante. Né? De modo que eu acho que eu tive essa preocupação de procurar somar, procurar dar oportunidade a todos, para que a gente pudesse, então, fazer o bem a todas as pessoas que fazem parte da igreja. Monsenhor, Dom Fernando tocou no assunto, por exemplo, da missa tridentina, das questões mais conservadoras. Como é que é a história? Dom Helder tinha uma história curiosa com relação a receber comunhão de joelho. Como é que foi essa história? O senhor se lembra? Dom Helder uma vez contou, logo depois do concílio, então houve todo aquele, às vezes, muito exagero, a gente tem que reconhecer, e um capelão aqui, de um colégio de religiosas, mandou tirar logo a mesa da comunhão, ali onde se comungava, e disse todas as freiras, agora é só comunhão de pé. E elas ficaram meio assustadas, sobretudo as antigas. Né? E 2 delas vieram conversar com Dom Helder, aqui. E contaram a Dom Helder que estavam muito tristes, porque desde a infância, depois de chegar no convento, sempre comungaram de joelhos, e era um sinal de adoração a Jesus presente ali na Eucaristia, e fizeram todo o chorado delas, e Dom Helder ouvindo com muita atenção. Quando elas terminaram de falar, Dom Helder olhou para elas e disse, minhas queridas irmãs, vocês agora me deixaram com drama de consciência. E elas ficaram meio assustadas. Dom Helder disse, é o seguinte, já se vão quase 50 anos de padre, nunca comunguei de joelho.
Aí as irmãs foram embora. E a história também da comunhão, como é que ele tinha uma característica que ele não olhava para a pessoa, é isso? Ele, em geral, nós damos a comunhão, muito comum, a gente segura aqui a âmbula e vai distribuindo. Ele abraçava aqui e daqui e entregando sem olhar para a pessoa. E acompanhava só a mão, né? Ele tinha algumas coisas assim que os santos só eles têm, né? A gente está falando de referências, o Dom Helder foi referência na vida de Dom Fernando. E Dom Fernando, para o senhor, Dona Macedo, a referência dele, o que mais assim fica na sua memória, no seu trabalho pastoral como auxiliar? Não se apressar em tomar decisão. Ouvir. Né? Ele é um homem que gosta de ouvir, está atento. Né? Entre nós dois mesmo. Às vezes eu tenho meu pensamento, apresento para ele, ele estuda. Às vezes é como se fosse, mas deixa eu pensar mais um pouquinho, né? Mas depois ele dá a opinião dele também. E assim estamos juntos nesses 5 anos. Meu Deus do céu, passou rápido demais. Muito rápido, é. Mas como vê que Dom Fernando é muito bom, é uma pessoa muito cordial, é homem da oração. Eu até aprendi a rezar mais os salmos. Sempre gostei de rezar os salmos, sempre rezei, graças a Deus. Mas aqui era demais também. É de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite. Eu digo, eu vou virar monstro também, desse jeito. Aí hoje eu desconfio, né? Eu concluo que a graça de Estado também funciona dele, como é a graça de Estado, então, por ser bispo, por ser a série de cor, cada qual tem seu momento. Mas também pela comunhão com Cristo, né? Que ele tem realmente. Isso me ilumina muito, me deixou assim muito encantado, essa comunhão com Cristo. E se a gente não tiver, a gente não vai poder transmitir a ninguém. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, isso está me ajudando a, de fato, como ser um bispo, como ser um sacerdote, como ser um cristão, enfim. É aquilo que a própria palavra de Deus diz, né? Então, é essa conformação, é se conformar com Cristo, se configurar com Cristo, porque, do contrário, a gente não vai convencer ninguém. E olha que eu passei por alguma experiência que as pessoas diziam, ou sobre mim, ou sobre algum irmão, né? Aquele padre diz uma coisa, mas ele não acredita, não. As pessoas sentem, é muito interessante isso. Depois, às vezes, um dia até uma mulher disse, oh, padre, eu gosto muito da sua pregação, mas hoje, ou o senhor não rezou bem, ou o senhor não preparou direito. É interessante, o povo é o povo de Deus, é o povo santo de Deus. Então, tem também o seu papel. A sinodalidade reconhece isso. O Papa Francisco está levando a gente a compreender cada vez mais que a igreja é o povo unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como dizia São Cipriano. Além das imagens de corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, povo de Deus, mas, sobretudo, essa comunhão com Deus. E no mundo somos extensão dessa sua presença misericordiosa. Povo de Deus, os fiéis percebem quando o bispo, quando o padre, às vezes está num dia bom, celebrar uma missa, mas temos que chamar um intervalo e já voltaremos. Rede Vida, frente a frente, com a missão de comunicar. Estamos de volta com o programa Frente a Frente, hoje especialíssimo. Nossos agradecimentos a Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife, que irá transmitir o cargo a Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza no próximo domingo, e a Rede Vida com essa cobertura, inclusive o Frente a Frente, já fazendo parte dessa cobertura muito especial da vida de Dom Fernando. Mas te deixou uma pergunta aqui, Dom Limacedo levantou a bola, né, no final do primeiro bloco, que é como é que é o fiel, o povo de Deus, percebe num dia em que o padre, o bispo não está naquele dia bom, todos somos humanos, né? Então, naquele dia que nem o Dom Limaceno falou às vezes, o senhor não preparou bem a homilia. Dom Fernando teve já um momento assim que o senhor sentiu? Os fiéis, dá para perceber isso? Eu acho que sim. Dom Helder costumava dizer, o povo de Deus é inteligente, ele sabe escutar e sabe fazer discernimento também, não é? De modo que o padre tem o dever realmente de preparar bem a homilia. Quando o padre prega demais, vai muito longe, é sinal que ele não preparou bem a homilia, porque quando a gente prepara, a gente consegue ser mais sucinto, mais objetivo, procura realmente transmitir com mais segurança a palavra de Deus, não é? De modo que a gente percebe, o padre percebe pela reação da comunidade,
né, quando a pregação está funcionando ou não, né? O povo fica atento, depois começa a conversar, começa a se distrair. Então, isso já deixa o padre inquieto, porque ele está vendo que realmente não está atingindo as pessoas, né? Tem um tempo ideal de homilia, assim? Olha, sempre o Papa Francisco também, seus antecessores orientavam para, no máximo, 10 minutos. Não é? Uma homilia mais do que isso, o povo se cansa. Realmente precisa ser se vai lá até 15 pelo menos, mas mais do que isso, em hipótese alguma. Dona Macedo, nos dias de hoje que temos muitas fake news, redes sociais, polarizações, como é que deve ser o comportamento, a homilia, para não ficar contaminada com esse ambiente externo? Como deve ser, Dona Macedo? Hoje se usa uma palavra bonita para falar de uma coisa feia, né? Fake news, para dizer mentira, né? Então a gente deve estar muito atento a essas questões. Tanto é que muitas vezes eu insisto, atenção, ouçam, vejam todos os noticiários, não fiquem presos ao celular, porque o celular não pede perdão, não pede desculpa quando apresenta mentira. Nos noticiários, sim. Então, de fato, a objetividade, ela ajuda muito. A gente procurar ter um método, e isso é tão sério, o Fernando lembrou para Francisco, isso é tão sério que no documento Evangelho Gaudium, ele separa bastante tempo para falar sobre a homilia, porque, de fato, é um momento de evangelização. Uma homilia bem feita, ela chega ao coração, né? Eu gosto sempre de dizer que o Evangelho, ele consola os aflitos e aflitos consolados. De fato, muitas vezes estamos na nossa zona de conforto, na bolha, e a palavra de Deus tem que nos provocar. Se não for, não é a palavra de Deus. A pregação, ela de fato tem que chegar no coração da pessoa. E a tradição da igreja vai dizer o quê? Que a homilia deve ser isso, é uma conversa familiar, onde todos se sentem envolvidos e as pessoas acompanham. Então, a psicossociologia nos faz descobrir também isso. A gente percebe o olhar que sai do lugar, sai do foco, as pessoas começam a olhar para o relógio. Então, tem toda uma comunicação do corpo, ele fala, para dizer se de fato está gostando ou não. Tem pessoas que levantam um pouco o corpo, né? Que se aproximam, como se tivesse se aproximar da gente. Eu tenho um professor de homilética que ele dizia, quando chegar a esse ponto, para a homilia, porque está garantido o público na próxima semana. Quando a pessoa, o fiel, não sai com alguma inquieto do coração de uma missa, é que a homilia não foi boa ou não necessariamente? O povo de Deus tem uma coisa interessante, né? Ele não consegue se desligar completamente quando chega na igreja, né? Deveriam, sim, se entregar inteiramente à liturgia, procurar assimilar a palavra de Deus, né? Mas a gente percebe que muita gente está ali cumprindo o preceito, mas não está fixado realmente naquilo que está acontecendo, sabe? De vez em quando eu lembro isso nas comunidades. Olha, se você ficar na porta da igreja e perguntar ao pessoal qual foi o evangelho de hoje, muita gente não vai saber responder, porque estão lá e isso não é nem culpa das pessoas. Isso é a situação que a gente vive no Brasil, sobretudo aqui no Nordeste, tantas preocupações, tantos problemas, as pessoas não conseguem se desligar. Estão ali na missa, mas pensando nos seus compromissos que têm que ser assumidos, etc. Tantas coisas que problemas de família, N coisas que realmente preocupam demais as pessoas e eles não conseguem, de fato, se entregar inteiramente à celebração. Mas qual que é a solução? Por exemplo, 70 milhões de brasileiros vivem com insegurança alimentar no país, né? Qual que seria a solução? O que a igreja pode passar de mensagem? A arquidiocese aqui pode passar de mensagem? Graças a Deus, a igreja tem um mundo de pastorais sociais. Eu acho que o que a igreja tem feito, né, pela sociedade é de tirar o chapéu, como as pessoas dizem, né? Porque são muitas frentes, muitas comunidades religiosas têm esse carisma especial de cuidar, né? E isso nos dá assim, muita paz de que, de fato, procuramos fazer o que deve ser feito, não é? E eu acho que a sociedade, o governo, tem muito também a aprender com a igreja. Basta você ver como a igreja é presente na saúde, a quantidade de comunidades que se preocupam com isso, que trabalham até nessa área, né? A questão da dependência química, por exemplo, é algo também que é muito importante. Nós temos aqui na Arquidiocese, por exemplo, frentes demais que trabalham essa questão. A Fazenda da Esperança, a comunidade Boa Nova,
né? E outros grupos aí que dão atenção grande a essa questão das drogas, sabe, que preocupa muito a família. E em todos os espaços nós temos pessoas para isso. Basta ver a quantidade de pastorais sociais que funcionam e muito bem, né, procurando dar uma atenção grande para esse setor. Sobre essa questão das drogas, como a igreja deve trabalhar no que se refere à recuperação de dependentes químicos? Como a igreja deve trabalhar dentro dessa questão, por exemplo, das comunidades terapêuticas? A igreja não se omite. A gente, mesmo sem condições econômicas, muitas vezes, mas a gente não deixa de recolher as pessoas, não. E não temos profissionais assim especializados para trabalhar nessa área, mas a nossa proposta é evangelizar. Pelo evangelho a gente consegue, de fato, transformar muitos corações. A Fazenda da Esperança, por exemplo, segue muito a metodologia do movimento Socolares, né, que prima muito pelo amor, né, ensinar as pessoas a amar, a se respeitarem mutuamente. Quando a gente pega um jovem da Fazenda da Esperança para dar um testemunho, eles frisam muito isso, né, que pequenas coisas que acontecem na fazenda, isso transforma a vida deles. Basta, por exemplo, ele ir no banheiro de manhã, quando levanta, quando ele volta, a cama está arrumada. Então, isso aí, ele nunca experimentou isso, nunca teve esses gestos de amor. Então, isso aí é suficiente para que toque o coração deles e eles comecem, então, a mudar. Nessas questões sociais, como deve ser a relação da igreja, da arquidiocese, como foi durante o seu período, 14 anos, com o poder público, com autoridades públicas da região? Como deve ser Foi sempre muito bom. Graças a Deus eu tive sorte, pegamos governos que foram muito solidários. O Congresso Eucarístico, por exemplo, né, teve uma participação do governo muito grande, foi um evento assim, de grande porte, né, e sempre tivemos acesso ao diálogo, né, e colaborações diversas, de modo que nesse ponto eu nunca tive dificuldade. Qual o principal legado do Congresso Eucarístico, que foi em novembro do ano passado? O senhor pensaria assim? O principal legado foi exatamente nessa área, a Casa do Pão, né, que está atendendo pessoas realmente muito carentes, pessoas muito pobres. Uma coisa que me deixou muito feliz, uma das últimas vezes que eu estive na Casa do Pão, foi conversar com um dos pobres que estavam lá e ele veio me agradecer, né, porque está tendo agora direito a ter refeições, normalmente café da manhã, almoço e jantar na Casa do Pão, e me disse: Dom Fernando, aqui tem uma diferença, nós somos aqui tratados com amor. Então, isso dito por um pobre que estava ali realmente numa situação muito difícil, isso tocou muito meu coração, né? Porque, de fato, a gente prima por isso. Não é somente oferecer serviços, não. É procurar ver naquele que está chegando a pessoa do Cristo e dar, então, atenção especial, tal qual o próprio Cristo que vem com as suas necessidades. Como foi organizar um congresso eucarístico no momento que teve a pandemia no meio ali? 2020, 2021, 2022, como é que foi? Não foi fácil, né? Foi realmente muito trabalhoso, mas um trabalho gostoso, bom, né? Infelizmente, precisamos adiar 2 vezes, mas tínhamos uma equipe maravilhosa, coordenada pelo Monsenhor Albérico, que está aqui à minha esquerda. Ele foi o grande maestro do Congresso Eucarístico, de modo que isso aí fez com que tudo desse certo e realmente tivesse essa repercussão nacional, né, que teve. O Congresso Eucarístico de Recife, Olinda e Recife, foi o que o senhor destacaria, lembraria? Eu lembraria o envolvimento, eu acho que foi muito importante isso. Nós abrimos inscrições para voluntários e nós imaginávamos 3.000 voluntários inicialmente, né? Das várias paróquias, das várias regiões aqui próximas. Não poderia ser alguém distante, porque nós tínhamos treinamentos, cursos, né, ensaios, então era gente mais de perto. E quando a gente menos esperou, a gente tinha mais de 5.000 inscritos. Então, realmente, o pessoal estava disponível, não só para participar, mas para colaborar, né? Então, isso foi muito importante. E acho que o Congresso também mexeu com toda a igreja arquidiocesana, e aí a gente pode estender, sem dúvida, para o regional, porque foi uma das preocupações também de Dom Fernando, quando a arquidiocese foi convidada pela CNBB para assumir o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Ele conversou lá em Aparecida com os bispos do regional Nordeste 2, né?
as 21 dioceses. Disse, olha, fomos convidados, Olinda e Recife é convidado. Agora, eu estou pensando só aceitar se vocês quiserem também fazer parcerias com a gente, colaboração. E todos os bispos aceitaram. Então, a gente pode dizer que Olinda e Recife foi, geograficamente, quem sediou o Congresso. Mas foi a sede, ela se estendeu mais afetivamente, religiosamente, por todo o regional. Como se não bastasse o Brasil inteiro, uma vez que o Congresso era nacional. Então, houve esse envolvimento muito grande das outras dioceses. A gente percebe, inclusive na Assembleia, na última Assembleia dos Bispos, muitos bispos usando essa cruz peitoral do Congresso Eucarístico. Como é que foi essa ideia da cruz peitoral? Essa ideia veio da cabeça de Dom Fernando. Né? Porque é interessante, nós tínhamos sempre, ordinariamente, uma reunião de 15 dias, que a gente dava a comissão central, aqui com ele. Né? E, às vezes, sobretudo mais próximo, era sempre de 8 dias, não faltavam reuniões. Né? E era interessante que toda reunião, Dom Fernando sempre trazia uma novidade. Olha, eu pensei tal coisa, meu Deus, já vem um pensamento, porque ele pensava, agora o trabalho, né, ia para a gente. Mas, graças a Deus, nós tínhamos 13 comissões que trabalharam muito, desde a comissão litúrgica até a comissão de segurança, passando pela comissão de saúde, pela comissão também de instituições governamentais, mas sempre ele tinha. Então, uma das primeiras sugestões, ele disse, eu pensei que a gente poderia dar para os bispos uma lembrança. Aí fica todo mundo pensando, que lembrança é essa? Eles seria uma réplica da cruz de Dom Helder. Claro, todo mundo na hora aceitou. Agora, vamos nós procurar essa cruz de Dom Helder, a dimensão, quem é que faz, a dificuldade que era colocar na madeira esse suporte para colocar o cordão. Então, isso foi coisa, mas a gente conseguiu tudo. Né? Outra vez a gente chegou, aí, Dom Fernando, eu estou com uma ideia, não sei o que é que vocês acham. Meu Deus, o que é que vem hoje? Era uma placa para cada paróquia comemorativa do Congresso, que fosse essa placa descerrada no dia em que o bispo estivesse, o bispo visitante naquela paróquia. Porque foi uma coisa muito interessante, os bispos gostaram muito. Eu não ouvi falar em outros congressos, não sei se Dom Fernando lembra, né? Onde os bispos estiveram tão presentes nas paróquias, nas comunidades. Então, a hospedagem, quando a gente pediu aos bispos para preencher, quer se hospedar onde? Tá? A primeira opção, casa paroquial. Segunda, uma casa religiosa. Terceiro, casa de família, hotel. No hotel não, a gente falava não, porque é hotel por conta própria, né? Mas essas 3. E um grande número de bispos quiseram ficar nas casas paroquiais. Então, eles acompanharam a vida daquela comunidade paroquial. Fizeram uma celebração de primeira Eucaristia, eles mesmo presidiram. Uma celebração muito bonita, mariana, foi transmitida dos grandes santuários marianos aqui, mas cada paróquia tinha um telão e o bispo ali presidindo com aquele povo, aquela celebração. Foi tudo muito bonito. Então, essas grandes ideias surgiram aqui da cabeça do nosso arcebispo. É isso mesmo, Dom Fernando? O Congresso de Belém, o senhor Roberto, já fez essa experiência de colocar o pessoal nas paróquias, né? Mas talvez aqui foi mais intensamente, né, porque tivemos a primeira comunhão lá em Belém, foi uma celebração só, num estádio. Aqui nós fizemos nas paróquias, porque houve mais participação dos bispos nas paróquias. As catequeses também, paroquiais, né? De modo que o comentário, na última assembleia da CNBB, que nós estávamos lá, e quando eu passava, diziam, o bispo do Congresso. E o assunto era sempre esse, a satisfação que eles tiveram em estar nas paróquias. Depois, cada pároco fez uma faixa, dando as boas-vindas ao seu bispo que estava ali. Aí ele dizia, mas o meu bispo, eu não sou o bispo daqui não, o bispo é Dom Fernando. Mas para o Congresso era o bispo que estava ali, entendeu? De modo que se sentiram muito acolhidos, muito valorizados. Né? É uma coisa bem interessante. Eu me lembro que, uma coisa curiosa,
Dom Ricardo, que atualmente é o secretário-geral da CNBB, ele ficou na paróquia lá de Santo Antão, em Vitória. E teve a primeira Eucaristia e o padre da paróquia queria muito que ele estivesse com o báculo. Mas ele não levou o báculo, naturalmente, para lá, né? Então, também a paróquia não tinha báculo. Então, simplesmente, a saída foi pegar o báculo da imagem de Santo Antão, lá, e deram para o bispo. Ele usou a imagem, o báculo da imagem de Santo Antão. Né? Dom Ricardo, então, Dom Ricardo usou do próprio santo. Depois ele comentou isso comigo, Dom Ricardo, ele ficou muito sem jeito, etc., sabe? Mas aceitou, que por sinal coincidiu, deu certinho na altura dele, ficou bem o báculo. E depois que eu estive em Vitória, aí resolveram fazer uma réplica daquele báculo de Santo Antão para me dar de presente. Então eu celebrei lá recentemente e recebi de presente um báculo que é uma cópia do báculo que Santo Antão está lá, usando na matriz. O senhor esteve recentemente em Vitória, celebrando? Estive recentemente. Ah, Vitória. Vitória de Santo Antão, aqui. A Vitória de Santo Antão. Pernambuco. Vitória de Santo Antão. O senhor queria falar... O senhor perguntou a questão, como repercutiu lá na Assembleia dos Bispos, né, sobre o Congresso. Eu queria também lembrar do Fernando Ponço Alberco, o hino do Congresso. Em todo intervalo, não sei se você se lembra, se cantava o hino do Congresso. Os bispos cantavam, os assessores cantavam. Então, para dizer como ficou introspectado, de fato, o Congresso, né, no coração de cada um, bem guardado, porque, de fato, o tema, o conteúdo era muito bom, né, dentro da campanha da fraternidade. O conteúdo era real, nesse momento, do Brasil, uma cor muito realista, uma cor decidida anos antes, mas caiu bem na hora certa. E depois também a melodia, muito agradável e resgatando o ritmo nosso. Então, tinha tudo para dar certo e ninguém vai esquecer nunca esse hino, porque é muito fácil. Pão em todas as mesas, né? Põe em todas as mesas. Aliás, foi uma ideia também de Dom Fernando ou não? Como é que foi essa história do hino? O tema, não é? Logo que o Congresso foi proposto para a minha pessoa, lá na Assembleia, né, logo me veio à cabeça aquele hino do Zé Vicente. É um hino muito bonito, Pão em todas as mesas, que ele canta isso. E então, mas eu não quis impor absolutamente nada. Então, logo na Assembleia mesmo, eu passei um papel lá, uma folha, pedindo aos bispos que dessem sugestões de temas, para pegar a opinião dos bispos. E aqui também eu ia consultar também o pessoal aqui da Arquidiocese, para depois fazer uma votação e decidir pelo tema. Não é? Então, os bispos vários sugeriram alguns temas, e aqui também. Mas, no final, o grupo do Congresso todo fez a votação e escolheram exatamente esse, Pão em todas as mesas. O senhor se lembra do refrão, Monsenhor? Sim. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa vera e o povo a cantar aleluia. Esse é o hino de Zé Vicente, inspirador para o tema do Congresso. Agora, o do Congresso é diferente, né? Na terra dos altos coqueiros, canta meu povo que é festa, e o pão em todas as mesas, a comunhão manifesta. Nós fizemos uma espécie de vários autores nós pedimos, não era um concurso propriamente, pedimos no Brasil inteiro e fomos escolhendo, passávamos horas ouvindo, vendo a letra também, e este, que nós achamos que era o melhor, é de um padre aqui, de Afogados da Engazeira, do nosso regional, da Diocese de Afogados, o padre Josenildo. E foi muito aplaudido, né? Tínhamos outros hinos também, né? A oração também, aqui do padre Moisés, que é o secretário de Dom Fernando, né? Claro, tudo que passava para que a comissão pudesse ver, optar também, dar algumas sugestões. Então, a oração foi lindíssima também, que nós fizemos. Dom Fernando, e o senhor, à frente, né, como arcebispo de Olinda e Recife, no momento do Congresso Eucarístico, foi em novembro do ano passado, e o senhor já tinha apresentado a carta de renúncia por força de lei, né, do direito canônico. Como é que foi no seu sentimento ali? Organizar, quer dizer, realizar um congresso que já tinha um calendário complicado por causa da pandemia, e depois de ter
entregue a carta de renúncia. É uma sensação assim de, vamos dizer assim, de um desfecho de um trabalho pastoral ou não? Eu entreguei a carta de renúncia e estava muito pronto. Se por acaso fosse o Papa aceitasse minha renúncia antes do Congresso, claro que eu iria entregar e o sucessor já encontraria o Congresso completamente pronto para dar continuidade. Mas a Igreja preferiu deixar para depois do Congresso começar o processo, não é? E, em geral, é isso mesmo, porque quando a gente renuncia, em média é 1 ano para poder, então, fazer a escolha do sucessor. De modo que, interiormente, eu sabia que daria para chegar ao Congresso tranquilamente, não é? E o que eu queria destacar também, Paulo, foram os anais do Congresso, né, que foram apresentados, anais assim, maravilhosos, que realmente é uma coisa que tem repercutido muito bem também. Lá ali naquele livro nós temos tudo o que aconteceu durante o Congresso, as conferências, os sermões, sabe? Fotografias belíssimas, sabe? E esses anais, o que restou da impressão, nós estamos colocando à disposição das pessoas que queiram adquirir os anais, vendendo, né, para isso ficar para a Casa do Pão. De modo que quem quiser ajudar a Casa do Pão pode adquirir os anais e também colaborar com os pobres que estão ali. A figura de Dom Helder esteve sempre muito presente no Congresso. Daí a cruz, né, o próprio tema do Congresso. Mas eu queria destacar uma coisa que pouca gente sabe. Na hora da missa de encerramento do Congresso, lá no Marco Zero, estávamos na missa e no meu bolso o telefone, e haja o telefone tocar, mas eu não ia atender na hora da missa. Eu disse, meu Deus, será que alguém não sabe que não é a hora da missa, eu não posso? Mas, por fim, eu atendo. Era irmã Wanda, que trabalha com o IDEC, com o Instituto Dom Helder Câmara, dizendo que tinha recebido, acabado de receber de Roma, do vice-postulador, e isso chega na mesma hora também a Dom Fernando, né, que todo o material que a gente tinha enviado para Roma tinha aceito pela Congregação para a Causa dos Santos. Então, eu pensei na hora, estava perto de mim Dom Joel, eu disse, olha, um milagre que aconteceu, Dom Helder, ele está aqui com a gente, Dom Helder está aqui, e a prova, olha aqui. E aí, no final, Dom Fernando leu, né, essa declaração que chegou de Roma. E, sem dúvida, foi a presença de Dom Helder coroando esse congresso eucarístico. Dom Helder, que sempre foi tão devoto da Eucaristia, né, da Santa Missa. E contou muito com a presença do senhor nesses 14 anos de arcebispado aqui, inclusive no processo, né, buscando oficialmente a santificação de Dom Helder. Foi Dom Fernando que abriu o processo. Pois eu tive a graça de iniciar esse processo. Eu mandei para Roma o pedido, depois de consultar os bispos do Regional Nordeste 2, imediatamente, para minha surpresa, não demorou muito a chegar a resposta de Roma, e nós iniciamos o processo, que já está lá em Roma e bem adiantado. Atualmente, estamos escrevendo a Posício, já foi nomeado um cardeal lá da Santa Sé para acompanhar esse trabalho, e eu acredito que, logo que termine, que seja aprovada a Posício, então fica dependendo apenas de um milagre, para poder, então, dar o primeiro passo da beatificação. E já há relatos? Já existem alguns milagres que estão aí com os postuladores, mas não pode ser dito porque é tudo sigiloso, não é? Mas tem milagres bastante significativos já, que graças alcançados através de Dom Helder. Dom Fernando, estamos chegando nos minutos finais do nosso Frente a Frente. Então, 2 perguntas para encerrar. Primeiro, que legado que o senhor deixa aqui nesses 14 anos na Arquidiocese de Olinda e Recife? Assim, se fosse escolher o principal, o que o senhor destacaria? Olha, eu acho que o grande legado é deixar uma igreja pacificada, capaz de dialogar, capaz de escutar com mais animação, né, missionária. Nós, quando chegamos aqui, naquela primeira assembleia, decidimos ser uma igreja em estado permanente de missão. Isso foi levado muito a sério, de modo que, a todo momento, a gente estava com essa preocupação. Isso foi acentuado, sobretudo, nas visitas pastorais que fazíamos às paróquias,
De modo que eu acho que a igreja está mais animada, está mais reconciliada, um clero mais unido. Eu acho que isso aí tudo vai ser bom para Dom Paulo, né, que está chegando agora, poder continuar esse trabalho e ainda melhorar ainda mais, porque de fato ele tem todas as condições para que possa dar uma grande colaboração para que a igreja caminhe cada vez mais fortemente nessa linha da missão, da evangelização. E uma última pergunta, Dom Paulo vai residir onde? O senhor vai residir onde, a partir de segunda-feira? Dom Paulo vai residir num apartamento onde eu morava, aqui pertinho da Cúria. Ele já vai chegar amanhã, já para começar a se organizar. E eu vou para o Mosteiro de São Bento, que eu sou monge beneditino, de modo que eu já estou lá no Mosteiro de São Bento há um mês. E com a comunidade que me acolheu muito bem, estou feliz lá, retomando a minha vida monástica, rezando, né, pelo povo de Deus, especialmente. Né, vamos tirar umas férias logo depois de passar o báculo, eu vou tirar um mês e meio de férias, e depois voltando, estamos aí para ajudar naquilo que o Espírito me mostrar que é necessidade para a igreja. Férias em Recife ou não? Distante. Férias em Recife, esse tempinho ou distante? Não, eu vou sair para dar um giro aí fora também. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença conosco e esse momento de, a gente falou de sinodalidade, de caminhar juntos com a Rede Vida nesses 14 anos. Foi muito especial para a gente, viu, Dom Fernando? Agradeço de coração, agradecemos de coração. Pois não, eu também agradeço muito a parceria com a Rede Vida, foi realmente fantástico durante todo esse tempo, vocês muito presentes, ajudando tudo, dando coberturas muito importantes, e isso foi para a gente bastante significativo. A gente agradece de coração. Também queria agradecer a Dom Limacedo, bispo auxiliar de Recife, também agradecer aqui ao Monsenhor Albérico e desejar a todos uma ótima celebração de posse. Lembrando que no final agora do programa Frente a Frente, desta sexta-feira à noite, repercutindo a grande notícia da Igreja Nacional nesse fim de semana, a mudança do episcopado no comando da Arquidiocese de Olinda e Recife, sucessão de Dom Fernando Saburido para Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza. Celebração nesse domingo à tarde, a partir das 15 horas, no ginásio Geraldão, aqui em Recife, onde nós nos encontramos, e é com cobertura jornalística da Rede Vida de Televisão. Sucessão na Arquidiocese, que já conta com a cobertura do Canal da Família, o programa especial que nós fizemos aqui, diretamente da Cúria, da Arquidiocese de Olinda e Recife, da sede aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, especial frente a frente aqui, para você que nos acompanhou nesta sexta-feira à noite. Rede Vida de Televisão, cada vez mais frente a frente, com a missão de comunicar.